O vídeo que eu quero gravar hoje e conversar com vocês, acho que vai ser bem rápido e bem simples, para a gente poder conversar sobre como a gente consegue melhorar e criar o hábito de ler todos os dias. E eu vou te contar o que eu estou fazendo, então fica aqui comigo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Prosa. E eu queria gravar esse vídeo para a gente poder conversar sobre isso, porque é uma coisa que está muito latente em mim ultimamente, nos últimos dias, que eu tenho vivido, tem me ajudado e eu queria partilhar com vocês porque pode ser útil para vocês também. Eu sempre venho querendo melhorar e ler mais todos os dias, né? Eu acredito fielmente que a leitura pode não só melhorar a nossa vida intelectualmente, mas também a nossa vida como um todo. E quando eu digo leitura, eu digo todo tipo de livro, não só uma leitura espiritual, mas também, enfim, romances, contos, etc. Literatura como um todo. E isso melhora a gente cognitivamente também. Então, eu sempre gostei muito de ler, mas tinha perdido um pouco o hábito. E eu reparei que eu estava começando muitos livros, mas terminando muito poucos, e às vezes até nenhum. O número de livros abandonados era maior do que o número de livros lidos. Então, eu comecei a pensar em estratégias do que eu podia fazer para poder facilitar a minha vida, de maneira que eu pudesse ler sempre que eu tivesse tempo. E que o livro fosse o primeiro recurso quando eu tivesse algum tempo livre e não pegar o celular para poder ficar nas redes sociais. Então, analisando esse cenário, eu comecei a traçar estratégias do que eu poderia fazer. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi sempre ter um livro à mão, disponível. E às vezes quando eu digo à mão, muitas das vezes é até literalmente. Ter sempre um livro à mão, estar sempre segurando o livro na medida do possível. Para que você possa sempre, quando tiver algum tempo, ao invés do impulso primeiro ser pegar o celular, ser pegar o livro, né? E você poder ler. Então, uma das coisas que eu fiz aqui em casa foi espalhar livros pela casa, deixar livros perto do sofá, livros nas mesinhas de cabeceira, no rack da televisão, tudo mais, para poder, quando eu tivesse algum tempo livre, pegar o livro, facilite o meu caminho para pegar o livro. E isso é interessante por quê? Porque a gente diminui o ruído até a prática do hábito. Isso é muito interessante. Muitos livros que falam sobre hábito explicam isso. Para você começar a criar, isso serve para leitura e serve para qualquer outra coisa. Quando você quer criar um hábito, você precisa facilitar sempre o caminho até a ação que você quer que se transforme em um hábito. Então, por exemplo, se você quer ler todos os dias, você precisa deixar livros acessíveis ao seu campo de vista. E não que você tenha que se deslocar, sentei no sofá para descansar, eu podia ler um livro agora, mas não tem nenhum livro perto, tem que ir lá no quarto, pegar na estante, escolher e tal. Então sempre ter um livro acessível, que você diminui o ruído, diminui o caminho até a prática do hábito em si. Isso serve para qualquer outra coisa. Serve, por exemplo, para você fazer atividade física. Eu quero fazer atividade física assim que eu acordo. Então, na noite anterior, você vai deixar tudo preparado. Vai deixar sua roupa preparada na cadeira, em um lugar que seja visível, fácil, prático, deixar o tênis pronto. Não que você tenha que pegar ainda, procurar, saber onde é que está, etc. Então, a primeira coisa é isso, facilitar o caminho até o hábito desejado, até a ação do hábito desejado. Então, foi uma das coisas que eu fiz, eu deixei livros espalhados. A segunda coisa que eu fiz foi, acho que é uma ramificação da primeira, é literalmente ter um livro à mão. Então eu procuro sempre ter um livro à mão. Na rua, estou andando, estou esperando um ônibus, estou fazendo qualquer coisa que seja, eu estou segurando um livro. Eu pego um livro para ler. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de ler dentro de ônibus, por exemplo. Enfim, ficava enjoado, ficava tonto. E agora eu tenho conseguido aos poucos conseguir ler. Então eu tenho um livro à mão. Eu tô andando na rua, eu tô segurando um livro. Porque se eu paro para esperar qualquer outra coisa, enfim, acontece alguma coisa, preciso parar para esperar, eu tenho um livro à mão. Algumas pessoas podem achar isso radical, mas para mim isso não é, né? Ter um livro à mão, andar segurando um livro e tudo mais. Literalmente para poder facilitar o caminho. E pro primeiro impulso ser ler um livro e não pegar o celular. Isso é uma coisa interessante de ser feita. E isso me ajuda porque eu tenho começado a ler.
voltado a ler mais e concluído livros, né? Outra coisa que me facilitou também foi começar por livros fáceis e talvez até pequenos. Isso te ajuda a se motivar. Eu comecei a ler livros pequenos, que são mais curtos, muito interessantes. A Revolução dos Bichos, por exemplo, que é um livro curto. Porque quando você termina, e por ser um livro pequeno, você consegue terminar mais rápido. E isso te motiva. Caramba, terminei um livro, quero ler outro. Quero ler outro, quero ler outro. Então, isso é mais fácil. Isso te motiva, é um impulso, é um motivacional a mais para você continuar a ler. São essas coisas que eu tenho feito e tem me ajudado bastante. E vale muito a pena você tentar adaptar para a sua realidade. Sempre ter um livro à mão, para que você possa evoluir intelectualmente, mas também na sua vida como um todo, sobretudo moral, e a gente ficar cada vez menos dependente de tecnologia, de redes sociais, e diminuir nosso tempo no celular, que é muito importante também. E a gente volta, como a gente tem falado muito aqui no canal, volta a viver uma vida mais analógica, né? E a gente vem falando de como que os cadernos podem nos ajudar, nossa organização que pode ser simples num caderno, como que a gente pode fazer do caderno um instrumento de vida interior também, e também de leitura. A gente pode usar do nosso caderno, o mesmo que a gente usa no dia a dia para se organizar, para poder registrar as nossas leituras e o que a gente vem aprendendo, de forma a sintetizar aquilo que você está lendo, certo? No próximo vídeo a gente continua conversando sobre isso. Vejo você. Tchau, tchau.